Finalmente aconteceu. Pela primeira vez em décadas, a República Islâmica do Irã não controla totalmente seu próprio território. No início de janeiro, relatos e imagens confirmadas vindas de dentro do país revelaram um acontecimento sem precedentes. As forças de segurança em vários locais depuseram suas armas, desobedeceram ordens e, em alguns casos, apoiaram abertamente os manifestantes. O que começou como protestos econômicos isolados se transformou em uma crise nacional que atinge os próprios alicerces do Estado iraniano. De acordo com vídeos e relatos regionais, pelo menos 2 cidades fronteiriças vivenciaram um colapso quase total da autoridade do regime. Os manifestantes marcharam abertamente pelas ruas, enquanto as unidades policiais, em vez de intervir, aplaudiam e os incentivavam a prosseguir. Essas cenas representam uma ruptura drástica com o modelo de repressão de longa data do Irã, onde até mesmo pequenas dissidências eram tradicionalmente esmagadas em questão de horas. Desta vez, a resposta foi diferente, mais lenta, fragmentada e profundamente reveladora. O pano de fundo para essa agitação é uma economia em queda livre. O real iraniano sofreu uma desvalorização acentuada e desestabilizadora, desencadeando pânico entre comerciantes pequenos, empresários e famílias comuns. A inflação disparou o poder de compra, entrou em colapso e as necessidades básicas tornaram-se cada vez mais inacessíveis. O que torna este momento particularmente perigoso para o regime é que a raiva não se limita mais a grupos marginalizados. Os protestos agora abrangem todas as classes sociais, regiões e até mesmo segmentos da base de apoio tradicional do Estado. Nos primeiros dias de janeiro, uma das repressões mais violentas ocorreu na província de Ilam. Imagens verificadas mostram manifestantes reunidos em frente a um hospital, entoando slogans e exigindo responsabilização. Momentos depois, as forças de segurança abriram fogo. A fumaça tomou conta do ar, tiros ecoaram pelas ruas e civis fugiram em pânico. Hospitais, tradicionalmente espaços protegidos mesmo em tempos de agitação, tornaram-se cenários de medo e caos. Essas imagens se espalharam rapidamente, alimentando a indignação e intensificando a raiva pública. Especialistas que acompanham a situação enfatizam que o que está acontecendo agora é fundamentalmente diferente das ondas de protesto anteriores. As manifestações não são mais isoladas ou simbólicas. No início de janeiro, protestos já haviam sido registrados em mais de 100 cidades e vilas em todo o Irã. Essa escala sugere uma crise sistêmica e não uma perturbação temporária. É importante ressaltar que a agitação não começou como um movimento político. Começou como um protesto econômico impulsionado pelo colapso da moeda, pela inflação e por anos de má gestão. Mas a transformação foi rápida. À medida que o Estado respondia com força, em vez de reformas, a frustração econômica transformou-se em rejeição aberta da própria República Islâmica. Em diversas cidades, manifestantes atacaram propriedades do governo não para saquear, mas para enviar uma mensagem. Prédios foram danificados, símbolos profanados, mas os relatos indicam que objetos de valor permaneceram intactos. O objetivo não era o roubo, mas sim a afronta. Um dos momentos mais significativos ocorreu em Abdanã, cidade próxima à fronteira entre o Irã e o Iraque. Em 6 de janeiro, vídeos verificados mostraram multidões marchando livremente, enquanto policiais permaneciam à margem aplaudindo e gesticulando em apoio. Analistas descrevem isso como um ponto de virada psicológica. Quando as forças de segurança hesitam ou desertam o equilíbrio do medo, começa a mudar. Para os manifestantes, esse momento transmitiu uma mensagem poderosa: o regime não está mais unido. Logo depois, cenas semelhantes foram relatadas em Malekshari, outra cidade fronteiriça. Lá, os protestos se tornaram mais confrontacionais. Uma grande multidão invadiu um complexo comercial estatal, causando danos estruturais, mas novamente sem saquear. O simbolismo era inconfundível.
Essas cidades, em grande parte povoadas por comunidades curdas, há muito se sentem negligenciadas economicamente e marginalizadas politicamente. Seu papel nos distúrbios atuais adiciona uma complexa dimensão étnica a uma situação já volátil. Entretanto, à medida que o regime perde o controle em algumas partes do país, sua resposta em outros locais tem se tornado cada vez mais brutal. Relatos indicam que as forças de segurança intensificaram o uso de táticas com munição real, intimidação e punição coletiva. O contraste é gritante. De um lado, cidades onde a autoridade está se esvaindo. Do outro, áreas onde a repressão se intensifica na tentativa de evitar o mesmo colapso. É aqui que a história se torna ainda mais perigosa. Um governo que não pode mais contar com obediência unânime, muitas vezes recorre a medidas extremas para reafirmar sua dominância. A questão que o Irã enfrenta agora não é se a crise se agravará, mas até onde a liderança está disposta a ir para impedi-la. E enquanto imagens de policiais comemorando e autoridades em fuga circulam online, uma pergunta se torna cada vez mais frequente: se o controle já foi perdido em algumas cidades, qual será a próxima? À medida que os protestos se espalhavam, a cronologia revelava um padrão que as autoridades iranianas não podiam mais descartar como coincidência ou agitação estrangeira. Em 28 de dezembro, as manifestações surgiram inicialmente como protestos econômicos localizados. Comerciantes fecharam suas lojas, trabalhadores de bazares entraram em greve e pequenos empresários expressaram sua indignação com a rápida desvalorização do real. O colapso da moeda criou vencedores e perdedores, favorecendo os exportadores ligados ao regime e devastando empresas privadas e assalariados. O que se seguiu foi previsível, mas não menos explosivo. No início de janeiro, a escala dos distúrbios havia se multiplicado a uma velocidade raramente vista no Irã moderno. Relatos verificados confirmaram protestos em mais de 111 cidades e vilas em todo o país. Não se tratava de uma única região em erupção isoladamente. Teherã, Mashhad, Isfahan, Shiraz, Tabriz e dezenas de cidades menores vivenciaram manifestações em um intervalo de poucos dias. Para os analistas, essa dispersão geográfica é um dos indicadores mais claros de que o Irã enfrenta uma crise estrutural e não um surto passageiro. Os dados econômicos alimentam essa escalada. A inflação corroeu a renda familiar a tal ponto que itens básicos de alimentação se tornaram artigos de luxo para muitas famílias. Os preços do pão, do óleo de cozinha e do combustível dispararam enquanto os salários permanecem estagnados. Em entrevistas realizadas por veículos de imprensa independentes, os manifestantes descrevem repetidamente a mesma realidade: empresas em declínio, dívidas crescentes e a sensação de que a própria sobrevivência se tornou incerta. É por isso que muitos agora descrevem o movimento como uma revolta dos famintos. Com a intensificação das manifestações, a natureza dos protestos mudou. O que começou com cânticos sobre preços e manipulação cambial evoluiu para uma rejeição direta do sistema político. Os slogans passaram de reivindicações econômicas para apelos que denunciavam a República Islâmica e sua liderança. Essa transição é crucial. Historicamente, o Estado iraniano tolerou dissidências econômicas limitadas, respondendo com subsídios ou auxílios de curto prazo. Mas, uma vez que os protestos se tornam ideológicos, as opções do regime se reduzem drasticamente. A resposta das autoridades foi rápida e severa. Em diversas províncias, as forças de segurança utilizaram munição real não apenas contra multidões nas ruas, mas também em áreas civis sensíveis. Imagens verificadas da província de Ilam mostram tiroteios perto de instalações médicas, uma ação que chocou até mesmo observadores experientes da instabilidade no Irã. Hospitais que deveriam ser refúgios tornaram-se símbolos de até onde o Estado estava disposto a ir para retomar o controle. Contudo, a repressão não alcançou o efeito desejado.
Em vez de dissuadir os manifestantes, aprofundou a indignação pública. Os funerais dos mortos rapidamente se transformaram em novas manifestações, criando um ciclo que as autoridades lutaram para conter. Em diversas cidades, os enlutados saíram das cerimônias fúnebres entoando slogans e confrontando as forças de segurança. Esse padrão tem precedentes históricos no Irã, onde os funerais frequentemente serviram de catalisadores para novos distúrbios. Outro desenvolvimento alarmante para o regime é a visível erosão da disciplina dentro do seu próprio aparato de segurança. Embora as unidades de elite permaneçam leais, relatos indicam que policiais de baixa patente e recrutas estão cada vez mais relutantes em aplicar medidas repressivas. Em alguns locais, eles se retiraram completamente. Em outros, permaneceram inertes enquanto os protestos aconteciam, sinalizando uma dissidência silenciosa. Essa fragmentação mina o principal mecanismo de controle do regime. A situação é ainda mais complicada pela dinâmica regional. As cidades fronteiriças, particularmente aquelas com populações curdas, tornaram-se focos de resistência. Essas áreas sofrem há muito tempo com a negligência econômica, e suas queixas vão além da inflação. Quando os protestos ganharam força nessas regiões, carregaram consigo um peso tanto econômico quanto histórico. O simbolismo das cidades fronteiriças, escapando do controle central, não passou despercebido por Teherã. Ao mesmo tempo, a guerra da informação se intensificou. O governo tentou restringir o acesso à internet, diminuir a velocidade das redes e controlar a narrativa. Apesar desses esforços, vídeos continuam surgindo muitas vezes, gravados com grande risco pessoal. Cada vídeo mostrando multidões desobedecendo ordens ou policiais se recusando a intervir mina a imagem de um Estado todo-poderoso. O que torna esta fase da crise particularmente perigosa é a convergência de pressões. O colapso econômico, os protestos em todo o país, as fissuras na segurança interna e a crescente participação étnica e regional estão ocorrendo simultaneamente. Não existe uma única alavanca que a liderança possa acionar para reverter todas essas tendências de uma só vez. À medida que a agitação social ultrapassa as queixas econômicas e se transforma em desafio aberto, a República Islâmica enfrenta um dilema que tem evitado há décadas. Pode um sistema construído sobre o medo sobreviver quando esse medo começar a dissipar-se? E se o desespero econômico foi apenas a faísca, o que acontecerá agora, que o fogo se alastra sem controle? Um dos desenvolvimentos mais alarmantes para a liderança iraniana não é mais a dimensão dos protestos, mas o comportamento das forças encarregadas de reprimi-los. Em diversos locais, a tradicional cadeia de comando apresentou rachaduras visíveis. Vídeos verificados por observadores regionais mostram momentos que seriam impensáveis apenas algumas semanas antes, policiais uniformizados parados ao lado enquanto manifestantes marcham aplaudindo, sorrindo e, em alguns casos, demonstrando apoio abertamente. Para um sistema que se baseia fortemente na intimidação e na obediência, essas imagens são profundamente desestabilizadoras. A primeira cidade onde essa mudança se tornou inegável foi Abdanan, uma cidade fronteiriça perto do Iraque. Em 6 de janeiro, multidões tomaram as ruas entoando slogans contra o regime. Em vez de mobilizar unidades anti-motim ou disparar tiros de advertência, os policiais permaneceram imóveis. Alguns acenavam, outros aplaudiam. Não houve prisões, ordens de dispersão ou qualquer tentativa visível de reafirmar a autoridade. Pouco depois, ativistas declararam Abdanan a primeira cidade iraniana efetivamente livre do controle da República Islâmica. Embora tais declarações sejam simbólicas, o impacto psicológico foi enorme. Logo depois, relatos semelhantes surgiram de Malek Shari, outra cidade fronteiriça um pouco mais ao norte. Ali, a situação se desenrolou de forma diferente. Os protestos foram maiores, mais violentos e mais confrontacionais. Um complexo comercial estatal foi invadido e danificado.
Janelas foram quebradas, paredes vandalizadas e símbolos da propriedade estatal destruídos. Mais uma vez, observadores notaram algo incomum: nada de valor foi roubado. A intenção não era criminosa, era política. A mensagem era inequívoca. Os manifestantes rejeitavam não apenas as condições econômicas, mas a própria legitimidade do Estado. Esses acontecimentos ganham ainda mais relevância, porque ambas as cidades têm populações predominantemente curdas. As regiões curdas no Irã têm um longo histórico de tensão com o governo central, enraizado em décadas de exclusão política, negligência econômica e repressão cultural. Quando a agitação social irrompe nessas áreas, tende a ter uma repercussão mais profunda. Analistas alertam que se as cidades de maioria curda se tornarem centros de resistência permanente à crise, poderá evoluir de protestos em massa para um confronto mais complexo e perigoso. Essa preocupação se intensificou após uma declaração atribuída a um grupo político curdo alegar confrontos armados com as forças de segurança iranianas. Segundo a declaração, vários combatentes foram mortos e feridos durante confrontos que começaram quando as unidades de segurança abriram fogo contra manifestantes. A mesma fonte alegou que algumas forças do regime foram capturadas. Essas alegações não foram verificadas de forma independente pelas principais agências de notícias internacionais. E cautela é essencial. No entanto, mesmo relatos não confirmados de resistência armada demonstram a volatilidade da situação. Se tais incidentes forem confirmados, representarão uma escalada significativa. Até agora, o movimento tem sido caracterizado principalmente por protestos civis, greves e atos de desobediência civil. O surgimento de confrontos armados, organizados, mesmo que em escala limitada, alteraria fundamentalmente a dinâmica. Isso daria ao regime justificativa para uma militarização mais ampla, além de aumentar o risco de instabilidade prolongada. Ao mesmo tempo, rumores e relatos sobre atividades militares estrangeiras perto da região começaram a circular. Alguns veículos de comunicação regionais afirmaram que forças de elite dos Estados Unidos estavam se reposicionando mais perto da fronteira entre o Iraque e a Síria. Esses relatos permanecem sem confirmação e não foram corroborados pelos principais meios de comunicação internacionais. Analistas ressaltam que especulações sobre intervenção estrangeira costumam se espalhar rapidamente em momentos de crise interna e devem ser tratadas com cautela. Ainda assim, a própria circulação desses rumores reflete o quão tensa e incerta a situação se tornou. Dentro do Irã, o medo do regime é cada vez mais visível. Em algumas cidades, as autoridades recorreram à transmissão de ameaças por alto-falantes, ordenando que as pessoas voltem para casa ou enfrentem consequências letais. Essas táticas revelam uma mudança da repressão controlada para a intimidação aberta. Isso sugere que os comandantes locais podem não confiar mais em sua capacidade de gerenciar multidões por meio de métodos convencionais. O que torna esta fase especialmente perigosa é a erosão da lealdade nos níveis mais baixos da aplicação da lei. Mesmo deserções limitadas ou resistência passiva podem paralisar um sistema construído sobre o medo. A história mostra que as revoluções raramente têm sucesso apenas por causa dos números. Elas têm sucesso quando aqueles encarregados de manter a velha ordem começam a hesitar. E agora, enquanto imagens de policiais aplaudindo e prédios governamentais danificados continuam a circular, surge uma questão muito mais preocupante para Teherã. Se a obediência não é mais garantida nas cidades fronteiriças, quanto tempo levará para que a mesma hesitação se espalhe para o coração do próprio país? Com o enfraquecimento da autoridade em algumas regiões, a resposta de Teherã tem seguido um padrão familiar, porém cada vez mais desesperado: repressão intensificada. Nas áreas onde as forças de segurança permanecem leais, as táticas se tornaram mais duras, indiscriminadas e visivelmente punitivas.
Relatos confirmados descrevem o uso de munição real contra multidões, incursões noturnas e campanhas de intimidação destinadas não apenas a conter os protestos, mas a destruir famílias e comunidades. Um dos aspectos mais perturbadores desta fase é o relato de ataques a instalações médicas e locais de velório. Em diversas cidades, unidades de segurança abriram fogo perto de hospitais onde manifestantes feridos estavam sendo tratados. Essas ações ultrapassaram um limite psicológico. Hospitais são tradicionalmente espaços protegidos, mesmo em regimes autoritários, e a violência em suas proximidades transmite uma mensagem arrepiante. O sinal era claro: nenhum lugar está fora de alcance e nenhum momento é seguro. Com o aumento do número de mortes, outro mecanismo de controle teria entrado em ação. De acordo com diversos relatos de ativistas e observadores de direitos humanos, as autoridades começaram a remover corpos dos locais de protesto antes que as famílias pudessem reclamar os restos mortais. Em alguns casos, os familiares teriam sido forçados a assinar documentos declarando que o falecido tinha ligações com as forças do regime ou com grupos extremistas. Somente após a assinatura e a concordância com sepultamentos privados sem velórios públicos, os corpos eram devolvidos. A recusa, segundo relatos, significava a perda permanente dos restos mortais. A lógica por trás dessa tática é sombria, mas estratégica. Historicamente, os funerais públicos no Irã têm funcionado como poderosos eventos de mobilização. Eles transformam o luto privado em raiva coletiva, atraindo novas multidões às ruas. Ao negar às famílias o direito de lamentar publicamente o Estado, tenta romper esse ciclo. Contudo, em vez de silenciar a dissidência, essas práticas aprofundaram o ressentimento e alimentaram acusações de falência moral. Os números ainda são difíceis de verificar devido às restrições de informação, mas grupos de monitoramento respeitados estimam que várias dezenas de manifestantes foram mortos durante esta fase dos protestos. O número real pode ser maior. O que importa mais do que a contagem exata é a percepção que se espalha pelo país. O governo está disposto a usar força extrema para manter o controle, mesmo que isso lhe custe a legitimidade que ainda lhe resta. Ao mesmo tempo, a retórica da liderança endureceu. Declarações oficiais enquadram cada vez mais os manifestantes como inimigos mercenários ou agentes de potências estrangeiras. Essa narrativa serve a dois propósitos. Internamente, busca justificar a repressão e mobilizar os apoiadores. Externamente, tenta desviar a responsabilidade pelo colapso econômico e pela agitação social. Contudo, essa mensagem tem tido dificuldade em encontrar ressonância em uma população que vê a inflação, o desemprego e a corrupção como realidades concretas e não como teorias abstratas da conspiração. A contradição se acentua quando diferentes ramos da liderança se pronunciam. Enquanto figuras religiosas de alto escalão culpam a interferência estrangeira pela instabilidade cambial, outros funcionários apontam o dedo para dentro do próprio país, acusando os cidadãos de desperdício e má gestão. Essas mensagens conflitantes expõem as fissuras no topo da hierarquia e reforçam a sensação de que a liderança está alheia à realidade do cotidiano. Para muitos iranianos, tais declarações se tornaram símbolos de arrogância e não de autoridade. Nas ruas, o medo tornou-se tanto uma arma quanto um problema. Alto-falantes instalados em veículos supostamente alertavam as multidões para se dispersarem ou enfrentarem a morte. Patrulhas armadas inundavam os bairros após o anoitecer. Postos de controle se multiplicaram. Contudo, essas medidas também sinalizam fraqueza. Um Estado confiante não precisa ameaçar seus cidadãos tão abertamente. Quando a intimidação se torna a principal ferramenta, isso geralmente indica que o apoio já foi perdido. Apesar da repressão, os protestos não desapareceram. Em vez disso, adaptaram-se. As manifestações tornaram-se mais fluidas, surgindo repentinamente e dispersando-se rapidamente.
Greves e paralisações espalharam-se silenciosamente. Atos de resistência simbólica, desde grafites à queima de imagens associadas ao regime, continuaram a surgir. Cada ato carregava consigo riscos, mas também determinação. O regime agora enfrenta um conjunto cada vez menor de opções. A escalada pode restaurar temporariamente a ordem em algumas áreas, mas também acelera a alienação. A repressão pode silenciar vozes, mas não pode restaurar a fé. E à medida que imagens de civis feridos, famílias em luto e bairros ameaçados circulam, o custo moral do controle continua a aumentar. A questão não é mais se o governo consegue impor o medo. É se o medo por si só consegue manter um país unido quando a confiança, a legitimidade e a estabilidade econômica já entraram em colapso. À medida que as ruas se tornam mais ruidosas, um tipo diferente de fratura se torna visível no topo da estrutura de poder do Irã. Pela primeira vez desde o início dos protestos, o líder supremo fez um pronunciamento público. Em vez de oferecer um acordo ou tranquilizar a população, sua mensagem foi confrontativa. Ele descartou os distúrbios como obra de forças hostis, descrevendo o caos econômico e a instabilidade cambial como artificiais e orquestrados por inimigos. Segundo essa narrativa, mercenários estrangeiros estariam manipulando trabalhadores de bazares e entoando slogans contra o Islã, o Irã e a própria República Islâmica. Este discurso foi importante não por ter surpreendido os observadores, mas por ter revelado o quão distante a liderança se tornou do sentimento público. Ao enquadrar a crise como uma conspiração externa, o líder supremo evitou abordar as principais queixas que levaram milhões às ruas. A inflação, o desemprego e o colapso da moeda não foram reconhecidos como fracassos das políticas públicas, mas como armas utilizadas por agentes externos. Para muitos iranianos que lutam para conseguir comprar comida e pagar moradia, essa explicação soou vazia. O que tornou o momento ainda mais prejudicial foi o que se seguiu. Outros altos funcionários, incluindo o presidente, fizeram declarações que contradiziam diretamente essa narrativa. Em um discurso amplamente divulgado, o presidente culpou os próprios cidadãos pela crise econômica. Ele argumentou que o consumo excessivo de eletricidade, gás e água estava esgotando os recursos nacionais. Ele afirmou que mudanças modestas no estilo de vida, como reduzir a temperatura interna, poderiam economizar centenas de milhares de barris de petróleo e gás por dia. A implicação era clara: o povo, e não o sistema, era o responsável pela crise. Essas mensagens contraditórias expuseram uma liderança que falava com múltiplas vozes, nenhuma delas alinhada com a realidade pública. Enquanto um lado culpava inimigos estrangeiros, o outro culpava famílias comuns já sob imensa pressão. Em vez de unidade, o governo projetava confusão. Em vez de empatia, oferecia repreensões. Para os manifestantes, essa contradição interna tornou-se mais uma prova de que a elite governante estava desconectada da vida cotidiana. Ao mesmo tempo, símbolos que antes personificavam a força do regime começaram a ruir. Em diversas cidades, manifestantes foram filmados queimando cartazes de Qassem Soleimani, o general há muito promovido como herói nacional e mártir. Sua imagem dominou os espaços públicos por anos, elevada quase a um status sagrado. O ato de destruir essas imagens carregava um enorme peso simbólico. Sinalizava não apenas oposição política, mas também a rejeição das narrativas que sustentavam a identidade do regime. Igualmente impressionantes foram os relatos de transmissões por alto-falantes das forças de segurança alertando os manifestantes para que voltassem para casa ou enfrentariam a morte. Essas ameaças diretas revelaram uma liderança que se baseava no medo em vez da persuasão. Mesmo assim, esses avisos não conseguiram dispersar completamente as multidões.
Em muitas áreas, as pessoas voltaram às ruas repetidas vezes, movidas pela crença de que os riscos do silêncio começavam a superar os riscos do protesto. Vozes de dentro do movimento oferecem uma visão sobre essa mentalidade. Empresários descreveram a queda nas receitas e os fechamentos forçados. Pais falaram sobre a escolha entre comida e remédios. Uma mulher mãe de 2 filhos afirmou que quando a vida e a morte parecem igualmente sombrias, o medo perde seu poder. Esses depoimentos ilustram por que a repressão por si só não conseguiu restaurar a calma. O regime tentou oferecer um alívio econômico limitado, anunciando programas de assistência temporária com o objetivo de amenizar as dificuldades. Mas essas medidas foram amplamente consideradas insuficientes e inoportunas. Pior ainda, foram introduzidas juntamente com alertas de que a paciência com os protestos estava se esgotando. A mensagem contraditória corroeu ainda mais a credibilidade. O que emerge dessa fase é um retrato de uma liderança sob pressão, dividida em suas mensagens e cada vez mais dependente da coerção. Símbolos que antes inspiravam lealdade, agora são queimados em praças públicas. Discursos que visavam restaurar a autoridade, em vez disso, destacam o distanciamento e a busca por culpados. Com a quebra da confiança e o aprofundamento das contradições, a República Islâmica enfrenta uma crise que nenhuma retórica consegue resolver. Quando os líderes discutem entre si, enquanto os cidadãos lutam para sobreviver o fosso entre governantes e governados, torna-se perigosamente amplo. E à medida que essa lacuna se amplia, uma última questão se impõe. Se os símbolos de poder já não inspiram respeito e o medo já não garante obediência, o que exatamente mantém o sistema unido? A essa altura, a crise no Irã já não se define por um único protesto, cidade ou reivindicação. Tornou-se uma convergência de fracassos que se desenrolam simultaneamente. O colapso econômico despojou milhões de pessoas de dignidade e segurança. A repressão privou o Estado de sua autoridade moral. E as contradições internas privaram a liderança de uma narrativa coerente. Juntas, essas forças impulsionaram a República Islâmica para um dos momentos mais perigosos de sua história moderna. O que torna a situação atual especialmente volátil é a sensação entre os manifestantes de que lhes resta pouco a perder. Durante anos, o medo serviu como a ferramenta mais eficaz do regime. Prisões, condenações e violência mantiveram a dissidência fragmentada. Mas agora depoimentos de todo o país sugerem uma mudança psicológica. Quando a inflação consome a renda, quando as empresas quebram e quando os alimentos básicos se tornam inacessíveis à própria sobrevivência, parece incerta. Nessas condições, o medo perde seu efeito paralisante. Apesar das prisões em massa e da repressão letal, as manifestações continuam a ressurgir. Já não se restringem a espaços previsíveis. Os protestos surgem repentinamente, dispersam-se rapidamente e reagrupam-se noutro local. Greves e paralisações perturbam silenciosamente o cotidiano. Persistem atos simbólicos de resistência, desde murais vandalizados a imagens queimadas, outrora consideradas intocáveis. Estas ações podem parecer pequenas isoladamente, mas em conjunto sinalizam uma população que testa os limites do poder estatal. As opções de resposta do regime estão se reduzindo. Um caminho leva a uma escalada ainda maior militarização mais ampla e potencialmente a um número maior de vítimas civis. Essa abordagem pode restaurar a ordem temporariamente em algumas áreas, mas a história mostra que ela frequentemente aprofunda a instabilidade a longo prazo. Outro caminho exigiria uma reforma econômica genuína e concessões políticas medidas que correm o risco de minar a própria estrutura que a liderança passou décadas protegendo. Até o momento, há poucos indícios de que essa mudança esteja sendo seriamente considerada. Internacionalmente,
Os governos observam atentamente, mas com cautela. Declarações de preocupação e apelos à moderação foram emitidos, porém, nenhuma intervenção externa decisiva parece iminente. Isso deixa o desfecho, em grande parte, nas mãos das forças internas do próprio Irã. O equilíbrio entre a repressão contínua e a resistência popular persistente definirá os próximos passos. Analistas alertam que a fase mais perigosa ainda pode estar por vir. Momentos em que a autoridade enfraquece sem entrar em colapso total são frequentemente os mais imprevisíveis. Erros de cálculo por parte das forças de segurança, confrontos localizados ou eventos simbólicos repentinos podem alterar rapidamente a trajetória. Ao mesmo tempo, um impasse prolongado pode exaurir ambos os lados, produzindo uma crise lenta e desgastante em vez de uma virada dramática. O que já está claro é que a ilusão de controle absoluto foi destruída. Imagens de policiais aplaudindo símbolos em chamas e multidões desafiadoras alteraram permanentemente a forma como o poder é percebido dentro do país. Mesmo que os protestos diminuam temporariamente, a memória deste momento permanecerá. A República Islâmica enfrenta agora um teste decisivo. Conseguirá adaptar-se à realidade de uma sociedade que já não aceita o medo como forma de governar? Ou irá apegar-se à força, arriscando uma fragmentação ainda maior e uma instabilidade a longo prazo? Enquanto o Irã se encontra nessa encruzilhada, o mundo observa uma questão sem resposta fácil. Será este o início de uma mudança fundamental, ou apenas o capítulo mais intenso até agora, em um ciclo de repressão e resistência? Só as próximas semanas dirão. Se você acompanhou esta história até o fim, já entende por que o que está acontecendo no Irã importa muito além de suas fronteiras. Não se trata apenas de protestos ou política. Trata-se do que acontece quando o colapso econômico, a raiva popular e as estruturas de poder rígidas colidem em tempo real. Agora, a parte mais importante desta conversa é você. Como você interpreta o que estamos testemunhando? Acredita que a liderança iraniana pode retomar o controle pela força e intimidação, ou o equilíbrio já mudou de uma forma irreversível? Trata-se de uma erupção temporária, impulsionada por dificuldades econômicas, ou do estágio inicial de uma transformação muito mais profunda? Sua perspectiva importa. Discussões ponderadas ajudam a desmistificar propaganda, desinformação e reações emocionais. Compartilhe seu ponto de vista nos comentários de forma respeitosa e construtiva. Este canal existe para analisar eventos globais complexos com clareza, contexto e pensamento crítico, não com slogans ou simplificações. Se você achou esta análise útil, considere se inscrever no canal. Manter-se informado exige análises constantes e cuidadosas, especialmente em momentos de mudanças rápidas. A inscrição garante que você não perca atualizações futuras à medida que a situação continua a evoluir, porque ela vai evoluir. Compartilhe também este vídeo com outras pessoas que desejam entender o que está acontecendo além das manchetes e dos vídeos das redes sociais. Quanto mais as pessoas interagirem com informações verificadas e análises equilibradas, mais difícil será para qualquer narrativa dominar sem ser questionada. A história muitas vezes se desenrola silenciosamente e depois, de repente, no momento, o Irã parece estar vivenciando um desses momentos. Se isso levará a reformas, repressão ou algo totalmente inesperado, permanece incerto. Então, a pergunta final é esta: quando uma sociedade chega ao ponto em que o medo deixa de ser mais forte do que a fome, a raiva e o esgotamento, o que acontece em seguida? Compartilhe sua opinião conosco e fique atento ao que pode ser o próximo capítulo crucial desta história em desenvolvimento.